Boa noite, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo e oração. Estamos aqui iniciando a nossa semana, mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Obrigada pela presença de todos vocês que estão acompanhando o nosso estudo e oração há alguns anos, né? É com muita alegria que a gente recebe todos vocês aqui neste canal, para que a gente possa estudar, para que a gente possa orar, para que juntos possamos estar. Quero agradecer ao nosso Pai pela oportunidade da vida, por mais um dia, nesta vida como encarnada. Agradecer a oportunidade do conhecimento, da inteligência, agradecer a oportunidade do contato com essa natureza maravilhosa. Agradecer o fato de termos pessoas com as quais nos identificamos e que são colegas, amigos, familiares de tantas vidas já vividas, não é mesmo? Muito obrigada. Vamos pedir a Jesus que abençoe a todos nós que estamos aqui reunidos em seu nome. Vamos pedir a Jesus que abençoe os nossos lares, que cuide da gente, que os nossos mentores, os trabalhadores, possam vir em nosso auxílio, cuidar dos nossos problemas físicos, nos auxiliar com os nossos problemas emocionais, espirituais, e que possamos manter vivo a chama da fé. Assim, enquanto fazemos o nosso estudo, a nossa prece, vamos recebendo essas energias maravilhosas da espiritualidade amiga. Pois bem, hoje nós vamos ler o capítulo 46 do livro Rumo Certo, Autoria Espiritual de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier. Na trilha das provas. Em todos os trechos da vida, mais particularmente naqueles em que as tuas forças se vejam defrontadas pela provação, procura tempo através da meditação, para comungar com as forças divinas que nos baseiam a existência, e reconhecerás que estamos todos em Deus, tanto quanto cada partícula no corpo em que se integra e cada mundo no edifício do universo de que todos partilhamos. Se tiveres suficiente serenidade para analisar com tempo a própria situação, compreenderás que nos fluxos e refluxos das nossas lutas evolutivas, segundo as leis que nos regem, estamos sempre no lugar adequado às necessidades de aprimoramento e reajuste espiritual que nos caracterizam, na condição indicada em que devemos estar para o desempenho de determinadas obrigações, chamados a executar esta ou aquela tarefa que mais se nos apropria o alinhamento moral, conforme o programa traçado pelos orientadores na vida superior, na equipe de criaturas afins ou menos afins, com que nos cabe desenvolver o mandato que se nos descerra a possibilidade de servir. Com os dons e desafios, as dificuldades e vantagens que nos compete aceitar e manejar no trabalho a que somos conduzidos em proveito próprio, e nas atividades justas nas quais encontraremos todo o material humano e todos os recursos circunstanciais de que carecemos para a obra da nossa própria ascensão espiritual. Asserena-te sempre e abençoa as provas que te assinalem a estrada, uma vez que são estas mesmas provas que te estruturam o degrau exato que podes e deves transpor na conquista da própria felicidade ante a vida maior. Emmanuel. Esse texto é maravilhoso, né? Nós sabemos que na nossa caminhada, em um momento ou outro, nós estaremos lidando com as nossas provas. Por quê? Porque na escola da vida, assim como na escola, na nossa faculdade, no curso primário,
Nós temos os momentos em que o ensinamento é passado pelos professores, os momentos de estudo, os momentos que algumas matérias são mais difíceis, outras são tranquilas de aprendizado, e aqueles momentos que vêm as provas, né? Então, as provas são aqueles momentos que exigem da gente uma prática do conteúdo aprendido. Nós, como espíritos evoluídos, estamos nessa trilha há milênios. E estamos aqui para aprender. E vamos continuar aprendendo durante muitas e muitas vidas. Emmanuel traça aqui 3 reflexões importantes, né? A primeira, que nós podemos ter as nossas forças defrontadas pela provação. Parece que há um teste das nossas forças, né? E aí, ele pede que a gente reflita que todos nós estamos em Deus, ou seja, todos nós partilhamos da mesma energia. A provação dos nossos irmãos que estão enfrentando uma seca no Nordeste, ela nos pertence também porque estamos todos conectados. A provação do irmão que se encontra na África com uma situação difícil pertence a nós. A situação de um irmão e de uma população com dificuldades, com um surto de doenças, pertence a todos nós. Porque nós não somos únicos, nós estamos todos conectados e interligados. Então, Emmanuel pede serenidade para a gente analisar a nossa situação, né? E ele pede para que nós possamos estar serenos. E o mais estranho que a gente possa achar, ele pede que nós abençoemos as nossas provas, ou seja, que nós aceitemos. Mas como assim? Isso é um momento de gostar de estar em um sofrimento? Não. É porque Emmanuel não vê as nossas provas e nem o Deus nos colocou assim como sofrimentos, mas como oportunidades de aprendizado e de crescimento. Nós aprendemos ao longo dos milênios na nossa cultura religiosa que se nós errássemos iríamos ser castigados. E às vezes aprendíamos que até os nossos filhos ou os nossos familiares pagariam por erros nossos, pela nossa maledicência. Se fosse assim, Deus seria injusto e cruel. E isso não acontece. Então, o que nós vamos entender por provas? Que todos nós, humanos encarnados, em algum momento das nossas vidas, nós somos envolvidos em situações difíceis, em que nós podemos sentir toda espécie de sentimentos: medo, tristeza, raiva, alegria, superação. Nós podemos sentir qualquer sentimento, porque depende e varia de pessoa para pessoa a forma como vai encarar aquele momento, né? Então, essas situações, elas normalmente nos afetam, direto ou indiretamente, porque o nosso padrão de desenvolvimento ainda não é de seres perfeitos. Então, é claro que se a gente vê um filho doente, estamos passando por uma dificuldade, lidando com uma doença a longo tempo, nós somos de alguma forma afetados. Claro, mas o que nós não podemos é ser destruídos, para que aquilo deixe de ser um aprendizado e vire um castigo, e vire uma experiência sem aprendizado. Quem de nós não já sentiu uma impotência diante de situações complicadas? Quem de nós já não perdeu a esperança em algum momento difícil que a gente não via saída? Quando nós passamos por essas situações difíceis, por essas provas, às vezes nós nos enxergamos fracos e não vemos como sair dela. Não enxergamos a luz no fim do túnel. Mas nós temos que lembrar
Toda e qualquer adversidade são sempre passageiras. Tudo tem um início e tudo tem um fim. As dificuldades e as provas não são infinitas. E nós precisamos nos lembrar disso. Então, dependendo da situação, uma adversidade, uma prova, ela pode demorar mais a passar. Outra pode ser mais rápida. Mas sempre lembrar que vai passar, vai terminar. Mesmo sendo mais rápido ou mais demorado, as dificuldades e as provas têm um fim. É muito importante a gente lembrar, porque nós entramos numa fadiga emocional, muitas decisões, muitas dificuldades, e é importante a gente não perder a alegria de viver, por mais que a situação esteja difícil, para que a gente não perca o foco das soluções. E nós precisamos estar focados em soluções, em aprendizados. Senão, facilmente nós podemos nos tornar vítimas e entrarmos num processo de vitimização e não de alunos, de aprendizes do Pai. Pois bem, quando uma situação ruim ela se prolonga por horas, por dias, por meses e muitas vezes por anos, né? Nós podemos esquecer que existem coisas boas na nossa vida. É tanta dificuldade, tanta doença, tanta complicação, que às vezes a gente sente que perdeu o controle da própria vida. E muitas vezes nós perdemos mesmo, por nossa invigilância, por não focarmos naquilo que é necessário para vencermos. Então, muitas vezes a gente acha que não tem nenhuma influência sobre a nossa situação e entramos no negativismo, mas não é nada disso. Nós temos sim uma influência em tudo aquilo que nós vivenciamos, porque nós conectamos com essa energia do universo e estamos conectados com a energia que geramos também. E se gerarmos negatividade, teremos maiores dificuldades. É possível encontrar positividade em uma situação muito complicada, Bia? É possível. Me explique isso daqui a pouquinho. Vamos continuar com o nosso raciocínio. Pois bem, então, quando nós temos essa situação, muitas vezes o estresse se instala, a preocupação, a angústia, desespero, sofrimento, e isso desencadeia problemas no nosso físico, muitas vezes problemas no nosso emocional, problemas mentais, muitas vezes problemas que afetam a convivência. O relacionamento familiar é afetado, o relacionamento afetivo a dois, o relacionamento no trabalho, na sociedade. Então, nós temos que tomar cuidado para prestarmos atenção na solução dos nossos problemas, para termos forças e enfrentarmos essas provas, passarmos por elas, sem estarmos nos sentindo sequelados, emocionalmente, fisicamente e socialmente falando. Então, existem maneiras de suavizar, sim, o sofrimento, a inquietação, a preocupação, e a gente tem condições de voltar a sentir aquela sensação de estarmos no controle das nossas vidas e até de percebermos a nossa conexão com algum tipo de alegria, de bem-estar ou de positividade, né? Então, é impossível seguirmos alguns tipos de condutas que o Evangelho nos fala, mas também que a sabedoria, a psicologia também nos ajuda a refletir, né? Então, eu estava fazendo aqui um roteiro de algumas dicas de como a gente pode lidar com situações difíceis, com essas provas complicadas. Então, eu fiz aqui um resuminho de 13 cuidados,
de 13 itens que a gente pode refletir e pode lidar quando nós estamos no olho do furacão, quando nós estamos vivenciando provas difíceis, quando nós estamos lidando com situações muito complicadas e quando a gente, se não cuidar, podemos entrar em um processo de desequilíbrio físico, mental, espiritual e social. Tá certo? Papel e caneta na mão. Brincadeirinha. Mas vamos ver. Primeiro, é muito importante o autocuidado diante das situações difíceis. Muitas vezes, falta a todos nós um momento de autocuidado. Como que eu vou cuidar de mim se eu estou cuidando de muitas pessoas, né? Eu vou ter que buscar o básico: dormir suficiente, revezar se eu estiver cuidando de alguém à noite, né? Se eu estiver fazendo planejamentos financeiros, não passar a noite em claro sem dormir. O sono é um termômetro fantástico do nosso equilíbrio e da nossa saúde mental. Procurar fazer refeições mais saudáveis, né? Praticar algum exercício físico que seja assim, dar uma caminhadinha ao redor da casa, né? Nós, deixando de cuidar de nós mesmos, nós abrimos as portas e as janelas da alma para uma invasão de negatividade, de pensamentos negativos e gerando cada vez mais mal-estar, desconforto e uma cegueira que nós não conseguimos enxergar nada de bom nas nossas vidas, né? Então, por exemplo, se eu estou passando por uma grave crise financeira, né? Eu preciso de acertar, de ganhar um dinheiro para reequilibrar, para poder ajudar no sustento da família e tudo bem. Então, às vezes, a pessoa foca no trabalho, trabalha 10, 12, 15, 18 horas num dia. E aí gera um desequilíbrio e às vezes a pessoa não vê o ganho do excesso de trabalho. Parece que trabalhou, nadou e está ali, sofrendo na beira da praia, sem conseguir ir para a areia de fato, né? Então, é importante, mas nós temos que selecionar as nossas urgências, as nossas prioridades diárias e saber que, como não somos super-homens nem mulheres maravilhas, nem espíritos de luz, né, encarnados, nós estamos num processo de aprendizagem. Nós precisamos da nossa higiene corporal, nós precisamos da nossa higienização mental, nós precisamos comer, dormir, tomar banho, nós precisamos de caminhar, de colocar o nosso corpo em movimento, porque senão a gente vai atrofiando músculos e tudo mais, né? Então, nós não podemos criar problemas para nós mesmos. Nós precisamos cuidar da gente, para que a gente não aumente a intensidade dos nossos problemas. Autocuidado. Naquilo que eu der conta. Se precisar, agendar, né? De repente, um médico, de repente, um dentista, de repente, tomar uma vacina, de repente, tirar um tempo para ler e observar, fazer uma vitamina de frutas, entendeu? É autocuidado. E no início, quando a gente não consegue se cuidar, no fundo pode ter aí uma autopunição, como se eu não merecesse o cuidado. Então, autocuidado é uma das formas de amor. Nós precisamos estar fazendo o máximo que a gente dá conta para que a gente fique bem fortezinho para poder lidar com as dificuldades, né? O segundo ponto, avalie o quão difícil realmente é a situação. A gente leva um susto. E às vezes, num primeiro momento, a gente desespera, tem um pânico e não vê uma solução. Calma, respira, traz para aquele momento de sabedoria, de avaliar racionalmente. A forma como a gente enxerga a situação conduz ao tamanho da dificuldade que a gente vai enfrentar também.
Então, se eu avalio a situação buscando saber o que eu já tenho, né, ali para enfrentar, qual o aprendizado que eu vou ter disso, se eu consigo enxergar algum ponto positivo, essa dificuldade vai ser menor. Se eu me sinto incapaz, acredito que não vou dar conta, que ninguém vai me ajudar, e vou aumentando o problema de tal forma que eu me sinto impotente e desisto dele. Aí ele vai me engolir. Vira um monstro, te engole. Então, avalie o quão realmente difícil é a situação. Racionalmente, e não pelas suas emoções de medo, de pânico, de desespero e de desequilíbrio. Terceira dica: foque nas suas necessidades. Nós precisamos parar e refletir qual é a minha necessidade naquele momento. Às vezes eu estou trabalhando ali, percebendo aquilo ali, e eu preciso tomar um cafezinho. Dá a pausa, vai lá, 5 minutinhos, faz o cafezinho, toma aquele cafezinho quente, ou um chazinho. Às vezes eu preciso ir no banheiro, porque eu estou segurando ali a vontade de ir ao banheiro. Às vezes eu preciso de andar um pouquinho para exercitar as pernas, né? Para tirar aquela dor na coluna, fazer um alongamento. Outras vezes eu preciso de orar. Outras vezes eu preciso de ligar para alguém, 5 minutinhos. Às vezes eu preciso de programar para dormir um pouquinho, né? Então essa pausa é importante. De repente eu faço uma meditação, uma respiração de 3 minutinhos e me ajuda, né? Então, quando eu foco nas minhas necessidades, não é egoísmo, não é. Isso é demonstração de amor próprio, de auto-amor. Quando eu esqueço de mim, eu não olho para mim e não sei colocar um freio, e a luz amarela do meu organismo tá mostrando, tem alguma coisa errada. Se eu estou constantemente doente, se eu estou constantemente com dores, se eu estou constantemente preocupado, se eu estou constantemente focado em problemas, algo está errado, está faltando aí o alto amor. E nós precisamos de cuidar de nós, para que a gente consiga cuidar do outro, né? Então eu preciso saber quais as minhas necessidades hoje, agora. É um banho? É sair, tomar um passe e voltar? É ligar para uma amiga, contar 5 minutinhos assim, ai que alívio, tal, né? O que é minha necessidade de hoje? A quarta dica: faça pausas. Ainda que a sua vida esteja uma turbulência total, você merece aquele tempinho do descanso. Às vezes você tomar um banho, às vezes você tomar um café, né? É uma pausa pequena. Não, mas nós precisamos de fazer pausas um pouquinho maiores no dia a dia, no enfrentamento das dificuldades. Nós precisamos, às vezes, né? A mãe que está com o bebê recém-nascido, ela precisa, às vezes, de deixar o seu bebê dormindo, dar uma voltinha no quarteirão, tomar um sol sentada na cadeira. Precisa de ficar só, muitas vezes. Às vezes, a pausa é importante para fazer algo divertido, como, por exemplo, tirar um tempo para brincar com o cachorrinho, com o gatinho que você tem. Às vezes, fazer uma ligação de vídeo para o seu neto. Às vezes, ir num parque, olhar as flores, bonito, andando a pé pela sua casa, olhar o jardim da sua casa. Às vezes, a pausa é uma meditação. E outras vezes pode ser, de repente, você fazer um trabalho manual. Você está fazendo um banquinho, vai lá e lixa um pouquinho, depois volta, vai lá, lixa um pouquinho e volta. Entendeu? Então é importante essa pausa. A quinta dica: entre em contato com suas emoções e acolha essas emoções. Quais emoções? Ai, mas que vergonha, eu fiquei com raiva, né? Desse problema, tal. A gente, às vezes, tem resposta emocional negativa. Você
normal para o nosso padrão de desenvolvimento. Às vezes a gente fica muito frustrado, às vezes a gente fica triste, decepcionado, irritado, se sente sozinho, sente vergonha. Como que eu fui cair numa dessa, né? Às vezes quando a gente cai num trote de telefone, vai lá no saldo bancário e dá uma quantia imensa para o ladrão, né? Então nós precisamos de entrar em contato com essas emoções. Que quando a gente fica assim, ah, não, eu caí no golpe, mas também todo mundo cai. Não, não, tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu vou engolir aquela raiva, engolir aquela emoção. Então eu preciso de entrar em contato e extravasar isso. Como que eu extravaso? Batendo em alguém? Não. Conversando com alguém, marcando a sua sessão de terapia, né? Fazendo alguma coisa, meditando para você falar, nossa, mas eu estava com muita raiva, então deixa eu respirar, deixa a raiva diminuir para eu tomar essa providência. Eu preciso de compreender o que eu estou sentindo e não fazer de conta que eu não sinto raiva, fazer de conta que eu não fico frustrado. Aí eu preciso seguir em frente, ir à luta. Mas eu não posso esconder de mim, porque muitas vezes o não dito vira mal dito. Eu preciso de falar que seja comigo mesmo, certo? Bom, o sexto ponto, para a gente prestar atenção quando estivermos vivendo uma situação difícil, uma prova complicada. Veja os pontos positivos da situação. Isso é amadurecimento. Amadurecimento. Eu não amadureço sem o enfrentamento, né? Sem passar por aquela situação. Então, nós podemos encontrar pelo menos um ponto positivo pelo qual estamos vivendo, né? Então, pode ser que uma pessoa tenha nos ajudado, nos deu um conselho amigo, e aquilo ali me deu uma felicidade. Então, olha o ponto positivo. Eu tive uma ligação fantástica com a minha amiga, né? Eu liguei, me ajudou muito. Ou alguma tarefa diária que possa trazer conforto, vou lá colher flores, né? Na minha casa, ou de repente eu vou colocar um aromatizador pela casa toda, ou vou trocar o lençol. Gente, eu adoro dormir no lençol limpinho. Ai, quando tem aquele lençol limpinho, parece que eu até durmo mais naquela noite. Então, tudo isso, a gente precisa de ver que ponto positivo que eu vou escolher para poder amadurecer, né? Então, é ser confiante. Quando eu vejo pontos positivos, que eu enxergo qualquer ponto que eu possa ver ali um aprendizado, uma luz, já faz a diferença. Quando eu estou num quarto completamente escuro, um fósforo faz toda a diferença. Então, às vezes, aquilo ali é um ponto positivo, não precisa a luz voltar. Mas, por exemplo, ai, que bom que eu achei uma velinha aqui para acender enquanto a luz está faltando, né, luz na minha casa, né? Vocês se lembram? Não sei se vocês faziam isso, mas a gente fazia bichinho, morcego, passarinho nas sombras da luz, né? Porque antigamente a luz acabava muito, né? Toda semana, era quase todo dia a gente até brincava antes e depois que a luz acabar, né? Então, o que era aquilo ali? Era ver um ponto positivo, um momento que a gente podia brincar com os nossos filhos, né? Podia fazer algo bem prazeroso. Então, eu preciso de ser confiante, né? De que eu vou vencer essa situação. E a minha confiança aumenta quando eu estou buscando algo positivo. O que eu aprendi com isso? A não ser mais boba diante dessa situação. Ótimo, é um ponto positivo, né? E tem uma diferença, gente, entre ser confiante e arrogante. Às vezes as pessoas escondem a confiança com medo de estarem sendo arrogantes. Não. Confiança, ela é uma ferramenta. Então, confiança é quando a gente enxerga e apresenta para os outros a melhor ideia.
Eu tenho uma confiança, vou falar o que eu acho, o ponto positivo dessa situação. Arrogância não é isso. Arrogância vem de uma autoestima frágil. Toda pessoa com baixa autoestima é arrogante. Faz de conta que sabe, faz de conta que entende, sabe de tudo, palpita de tudo, né? Então, a arrogância, ela gera uma insegurança. E tudo que o outro fala vira uma ameaça para o arrogante, né? Quando nós somos arrogantes, qualquer fala é uma ameaça. Quando nós somos positivos, qualquer fala é visto, analisado e aceito como aprendizado, né? Então, muitas vezes, quando a gente está numa situação difícil, sem esperança, né? Parece que o sofrimento nunca vai acabar, fica mais difícil pensar nesses fatores positivos. É claro que sim. É claro que quando eu estou feliz, tudo fica mais fácil de enxergar, né, o positivo. Mas a gente precisa de, nesse momento, parar um pouquinho e lembrar ali, mesmo com dificuldade, do que foi e é positivo na nossa vida, né? Ai, tal, recebi um recado de uma multa, tal, mas que bom que eu vou ter um tempinho para juntar esse dinheiro, né? Que se vencesse hoje ia ser complicado, né? E eu vou conseguir pagar essa multa. Ah, mas ultimamente, né, eu tenho lidado tanto com crise de pânico. Sim, mas quantas que você está tendo? Uma por semana. Quantas que você tinha? 3 por dia. Então, eu tenho que amadurecer e enxergar essa melhora se eu tenho uma crise de pânico uma vez por semana. E antes eu tinha 3 por dia. Se eu estiver tendo uma por dia, eu já melhorei. Então, é enxergar a mínima melhora, é enxergar o nosso esforço, é enxergar a nossa boa vontade em lidar com as provas e as dificuldades, né? Então, um exercício que ajuda a achar pontos positivos é exercitar a nossa gratidão. Quando a gente pensa em tudo de maravilhoso da nossa vida que a gente tem a agradecer, fica mais fácil a gente enxergar algum ponto positivo. Só reclama da louça suja aquele que teve o alimento na mesa. Só reclama da goteira aquele que tem uma casa para se esconder da chuva, né? Então, nós precisamos de refletir sobre o quanto que as situações difíceis nos ajudam a amadurecer. E a gente só amadurece não é com reclamação. Ah, eu vou passar uma situação difícil e reclamar, reclamar, reclamar o tempo inteiro e praguejar e ficar me vitimizando. Não, você não vai amadurecer. Amadurece quem enxerga verdadeiramente a situação como ela é, que enfrenta e sai dela fortalecido, né? É igual uma criança que dá birro o tempo inteirinho quando vai no museu, vai aproveitar o que o museu oferece? Não. A criança tem que ir olhando, conhecendo, avaliando para ela aproveitar a visita no museu, não é mesmo? Bom, o item 7. Conserve um bom sistema de apoio. Seu sistema de apoio todo mundo tem. Pode ser amigos, pode ser familiares, pode ser o seu grupo religioso, pode ser os seus colegas de trabalho, né? Ou se não, você entrar nos grupos, né? Como, por exemplo, a pessoa que está vencendo o vício do alcoolismo entra no AA. Grupos com pessoas de autoajuda, né? Que passam por situações semelhantes. É importante manter o sistema de apoio. Ah, eu vou me afastar, não quero falar nada. Não adianta. Não adianta. Se isso está te prejudicando, procure algum ponto de apoio, né? Se você é católico, que seja marcar um horário com o padre para conversar, né? Se você é espírita, que você possa receber o apoio, né, da sua casa, ou que você possa, né, contar com aquele apoio. Na sua família, pode não ser todos os seus irmãos, mas às vezes você tem um irmão
que é aquele que você tem afinidade. Talvez seja um filho, né? Então, todos nós temos que saber os nossos pontos de apoio. E podemos ser também pontos de apoio para alguém. O item 8. Tolerância e aceitação da situação, que foi o que Emmanuel falou para nós, né? A aceitação, na realidade, nos coloca num controle da situação. Quando eu não aceito, eu fico fugindo e não controlo. Então, a pessoa que não se aceita alcoólatra, que não se enxerga assim, ela não vai ter controle da situação. Mas quando ela aceita, aí ela passa a ter a oportunidade de controlar a situação, né? Com as características das emoções, dos sentimentos, das situações vivenciadas por ela. Se eu não aceito que a minha empresa faliu, eu não tenho controle da situação. Se eu não aceito que eu estou passando por um processo obsessivo, eu não tenho controle da situação. Então, a aceitação, você deixa de brigar com aquilo que não tem o jeito que você quer. E você fica maduro, para de dar birra com a vida. E vai para o enfrentamento, né? Aceita a situação, tolera o que tiver que tolerar, pronto. Se, por exemplo, eu fiz uma biópsia hoje, vai ficar pronta daqui a 30 dias, o que adianta eu ficar reclamando, ligando toda hora no laboratório e tal? Já marcou a data que está pronta. Então, neste período que eu estou esperando, eu vou cuidar de mim. Eu vou cuidar da alimentação, eu vou cuidar da minha saúde mental, vou cuidar da minha ansiedade, né? Eu preciso de aceitar que vai demorar, né? Então, a gente deixa de se irritar desnecessariamente e passa a vivenciar o que tem que vivenciar, sabe? Se de repente eu vou no centro e tem uma senha para tomar passe, por que fica irritado? Ai, que saco, a fila está demorando, né? Ai, meu Deus, tá. Não, olha, eu sou o número 38, tem 37 antes de mim, então vamos relaxar, vamos ouvir uma música, vamos ficar em meditação, vamos fazer oração pelos nossos amigos e familiares, mas eu não posso entrar, né, em uma negação ou querer soluções que não vão acontecer e me levar a ficar frustrado. Não vai acontecer, né? 9. Escute os outros, fique em silêncio, fale quando apropriado, mantenha calma nos diálogos. Então, por tudo isso é o quê? A escuta, a fala, o diálogo. Muitas vezes a gente tem que observar o que está acontecendo, não chegar falando, acusando, cobrando, reclamando, se eu não sei exatamente o que está acontecendo. Primeiro eu preciso de me inteirar da situação. Isso eu faço em silêncio, ou escutando o outro, ou fazendo uma pesquisa, vendo o que está acontecendo. Eu tenho que buscar entender como eu estou me sentindo diante das informações e como que as pessoas ali estão se sentindo diante das situações, né? E aí, compreendendo isso, eu vou achar uma forma melhor de lidar com ela, não sendo impulsivo e não julgando de acordo com o peso da minha mão, né? Então, quando for apropriado, deixa o outro falar. Eu vou falar propondo, né, soluções, observações e não gerando discussões e piorando a situação. Às vezes, numa empresa está passando por um problema, chega alguém que desestrutura a equipe inteira, ao invés de levar calma e procurar restabelecer a tranquilidade, né? Então, nós precisamos ter ouvidos abertos, um sorriso para acalmar o outro que pode estar pior do que a gente. Nós precisamos não sermos objetos de transformar uma situação difícil e sofrida em mais sofrida e difícil ainda, certo? Saber escutar, saber ficar em silêncio, falar quando for apropriado e manter um diálogo
com calma, com amorosidade por aquele que sofre tanto quanto eu. A dica 10, estimule a sua inteligência. Nunca se renda diante de um desafio. Quando a gente não sabe o que fazer, era eu hoje, precisando de pagar um documento, né, gerado por uma situação e não conseguia. Eu entrava no aplicativo do banco e não conseguia. O que eu fiz? Busquei informação. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência buscando informação. Google, como pagar tal documento? Sem código de barras. Aí o Google foi explicando. Ah, então eu estava entrando num lugar que não tinha. Ah, tá, agora sim. Né? E outra coisa, eu estava num banco que não paga. Tem que ter código de barra. Senão, não paga. E esse documento não tem. Ele é preenchido de uma forma diferente para sair o valor do pagamento. Então, o que eu fiz? Vou ficar chorando, desesperado? Não, mudei de banco. Vou ter que transferir o dinheiro desse banco para o outro e vou resolver. Então, usei a minha inteligência. Se eu não sei o que fazer quando eu estou sentindo meu coração acelerado, tal, muitas vezes eu vou para o Google se eu não souber. Como lidar com crise de ansiedade, né? Então, isso nos auxilia, estimular a nossa inteligência, porque eu trago o racional, né? Como aplicar um passe? Entro no site da FEB, eu posso ver com pessoas, né, que sabem aplicar um passe. Então, a nossa inteligência é importantíssima. Como que eu faço um aviso para colocar, né, aqui? Vamos procurar, né? Ligo para alguém que é especialista, e isso vai acalmar um pouquinho e encurtar, colocar atalhos e soluções que às vezes eu não tinha nem noção, não é mesmo? A 11ª dica, faça terapia. A terapia, né? A sessão com o psicólogo é muito importante. Por quê? Porque ajuda no processo de fortalecimento, no nosso autoconhecimento, amplia nossa visão do problema da coisa, tira a gente daquela posição de vitimismo, nos leva a aumentar a nossa autoestima, né? A realizar indagações e questionamentos, a nos conhecer melhor e aprender a lidar conosco e com os outros. Então, a terapia é muito importante nos processos complicados. Uma mãe que eu conheci que perdeu 4 filhos, ela teve que fazer terapia, gente. Como que lida com essa dor sem ter um espaço terapêutico para lidar com isso, né? Então, são muitos os sofrimentos e nós precisamos de saber. Ah, eu não tenho dinheiro. Procure. Tem muitos locais que oferecem um tratamento gratuito. Nas escolas, tem muitos centros espíritas, muitas igrejas que oferecem esse tratamento gratuito. Tem também o tratamento que você pode se inscrever nos hospitais da sua cidade, né? Que tem também, nos hospitais públicos, tem o setor, demora, mas é melhor demorar do que não fazer. Não vamos desistir, né? Item 12, cuide da sua espiritualidade. Nem estou falando da sua religião, estou falando da sua espiritualidade. Como que a gente cuida da nossa espiritualidade? Fortalecendo o nosso espírito, que é imortal, com orações diárias, constantes, com leituras edificantes, né? Com trabalhos assistenciais, que não precisa de ser na casa religiosa, mas aqui eu posso fazer um trabalho assistencial, né? Agora, dependendo da sua religião, vá à missa, vá ao seu culto, vá ao centro. É preciso ir no templo, sim. Por quê? Porque ali é um hospital espiritual. Se eu estiver passando por situações difíceis e o desequilíbrio pode me levar a processos obsessivos, ou processos obsessivos podem me levar à piora de situações. Então, eu preciso de cuidar, preciso de praticar a caridade de cuidar desses irmãozinhos que necessitam ser encaminhados.
Então, cuidando da minha espiritualidade, os processos de desobsessão, né? Os passes, as águas fluidificadas, assistindo vídeo, aprendendo mais sobre o Evangelho de Jesus. Então, nós precisamos buscar esse equilíbrio espiritual, orarmos para que seja intuído em nós um caminho, né? Orarmos para nos fortalecermos, orarmos para unir a família. Hoje, uma amiga me falou que o irmão dela estava entubado. E eu falei para ela: faça orações para equilibrar os pais, os outros familiares, né? Faça pela internet, todo mundo online, todos os dias. Isso tem um poder inimaginável. Peça ajuda, peça que façam, que te ajude, mas cuide do espiritual. E por último, seja consciente do fim do processo. Constantemente, durante todo o processo de provas, de dificuldades, nas trilhas mais difíceis. Nunca se esqueça e repita para você ou para o outro: tudo tem começo e fim. O momento difícil vai chegar ao fim. E aí nós iniciaremos um outro momento. E vai chegar outro momento difícil depois desse? Claro. A vida é assim, é aprendizado, vitórias, processos que chegam, que vão, sim. Assim como um momento feliz de uma viagem maravilhosa vai chegar ao fim, você vai voltar para a sua realidade. Então, momentos difíceis chegam ao fim. Momentos maravilhosos chegam ao fim. E a vida é isso, as ondas, né? E nós precisamos estar plenos de saúde física, mental, espiritual, para lidarmos com tudo que vai e que vem, né? Então, quando a gente está sofrendo, confuso, angustiado, nós achamos que aquilo nunca vai ter fim. Pense no momento de pânico, quanto sofrimento. Numa fase de depressão profunda, muitas vezes a gente não consegue enxergar o fim, mas busquemos essa orientação. Todo sofrimento tem um fim. Nada é infinito em termos de vivências. E Nossa Senhora falou para Chico Xavier, quando ele estava vivendo um momento de máxima aflição, ele pediu: Mãe Santíssima, eu te peço que me traga um alento. E aí, Celina, que trabalha com Maria de Nazaré, chegou e trouxe o recado: tudo passa. Tudo passa. Essa foi a orientação de Nossa Mãe Santíssima para Chico Xavier. Tudo passa. Então, nós não podemos ficar presos a padrões de pensamentos, de comportamentos negativos. Nós precisamos que tudo vai passar com a ajuda de muitos, mas com a nossa ajuda, de termos a consciência que tudo passa. E o que é mais importante? Quando eu olhar para trás, eu vou enumerar muitas experiências positivas, muitos aprendizados, muito fortalecimento desse momento em que eu venci a trilha das provas difíceis. Essa era me sumiu o nome aqui, a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Então, eu vou repetir aqui rapidinho, que às vezes a pessoa entrou por último, né? O que fazer para enfrentar as provas, as situações difíceis? Autocuidado. Avalie o quão realmente difícil é a situação.
Foque nas suas necessidades, faça pausas, entre em contato com as suas emoções e acolha-as. Veja os pontos positivos da situação e amadureça. Conserve um bom sistema de apoio. Tolerância e aceitação da situação. Escute os outros, fique em silêncio, fale quando apropriado, mantenha a calma nos diálogos. Estimule a inteligência. Faça terapia. Cuide da espiritualidade. Seja consciente do fim do processo. Algumas dicas, né, gente? Não são só 13. Eu tirei algumas dicas para poder ajudar a todos nós a passarmos pelas provas da vida e sairmos vitoriosos com o diploma na mão. Vamos fazer a nossa prece. Pai querido, obrigada pela vida, obrigada por este momento de estudo e oração, obrigada pelos encontros e reencontros. Pai querido, onde estiverem, cuida dos nossos pais biológicos, do nosso pai, da nossa mãe que nos deram a vida. Envolva-os de muita ternura, de muita luz e muita paz, pela gratidão de termos este corpo físico e podermos passar por esta seara de aprendizados no mundo terra. Obrigada, Pai, obrigada, Mãe. Obrigada aos familiares, amigos, a toda a nossa rede de apoio no enfrentamento das situações difíceis. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos nós que estamos aqui neste momento de estudo e oração. Abençoe os nossos lares. Dai-nos a força para continuarmos sem hesitar, mas confiantes que depois da tempestade surge o arco-íris, o céu colorido pelos raios do sol. E que depois que o sol se põe, temos a beleza do tapete de estrelas com a lua a brilhar. Obrigada, Pai, por nos colocar ciclos para vivenciarmos e aprendermos e evoluirmos para juntos de Ti estarmos. Abençoa, Jesus querido, todos aqueles que sofrem, nos hospitais, nas penitenciárias, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, nos abandonos dentro do lar, nos desequilíbrios da mente e da alma. Abençoa a todos aqueles que não Te conhecem, Jesus. E abençoa aqueles que seguem, vencendo as dificuldades para Te seguir. Abençoa a todos, Jesus, com o Teu manto de amor e de luz. Assim, com esta prece envolvendo a todos na gratidão, rogando fortalecimento e que a nossa alma guarde esses ensinamentos com muito amor, nós vamos finalizando este estudo e oração, envolvendo a todos com paz, amor, confiança, fé. Tudo passa. Que assim seja. Boa noite a todos, tenham todos uma noite maravilhosa de sono reparador. Se necessitarem, ouçam novamente, anotem, reflitam. É apenas um resuminho que eu fiz carinhosamente para vocês, para ter algum ponto por onde começar o fortalecimento e o equilíbrio diante das situações difíceis. O meu carinho, o meu abraço, a minha gratidão a cada um de vocês. Até quarta, se Deus quiser, e Ele há de querer, em mais um estudo e oração.